Pois bem, vejamos a nova era de salvação. Cúmel é da opinião de que o evangelista Marcos, no início do seu evangelho, caracteriza a pregação de Jesus como a proclamação da boa nova de Deus, do evangelho de Deus, acrescentando ao anúncio que o reino está próximo. Vejamos isso, leiamos Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos, capítulo 1, versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus, a boa nova do reino de Deus. Como eu enfatizo isso? Ele é da opinião de que Marcos, no início do seu evangelho, caracteriza a pregação de Jesus como a proclamação da boa nova de Deus, acrescentando o anúncio do reino. Então aí nos parece que a opinião de Cúmel aí é bastante coerente. Já Golpit entende que a reivindicação de que o reino de Deus venha no presente é levantada por Jesus. Então, para Cúmel, para Golpit, Jesus ele reivindica o reino de Deus como sendo levantado no presente. Em primeiro lugar, em relação às suas atividades milagrosas. Vejamos isso em Lucas capítulo 11, versículo 20. Lucas, capítulo 11, versículo 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então, repetindo, Golpit ele entende que para Jesus, que Jesus reivindica o reino de Deus como estando presente. A partir da leitura de Lucas capítulo 11, versículo 20, isso se torna bastante coerente. Porém, à luz de todo o evangelho, à luz dos 4 evangelhos, o reino de Deus é presente e futuro. Nessa passagem, Jesus realmente reivindica o reino como presente. Isso não quer dizer que em todos os 4 evangelhos o reino seja presente. Nessa passagem em particular, sim. Para além de o termo significa, o termo Basileia Toutel, ou seja, o reino de Deus, para além de, é abrangente e complexo. Entretanto, pode ser compreendido como, então veja bem, Land, ele acha que o reino é abrangente e complexo, mas ele acha também que ele pode ser entendido. Então vejamos como o reino pode ser entendido na opinião de Land. Primeiro, pode ser entendido como o domínio ou o governo de Deus. Em segundo lugar, para além de o reino pode ser também entendido como a ação real de Deus em Cristo para destruir os inimigos e salvar o seu povo. Em terceiro lugar, para além de o futuro reino de Deus, no qual o povo de Deus será reunido para desfrutar as bênçãos do seu reino. Então, o que nos parece é que, na opinião de Land, o reino é tanto presente quanto futuro. O mais marcante na proclamação que Jesus fez do reino foi a sua presença na história e em sua própria pessoa e missão. Jesus ele prega um reino presente na história dele, na pessoa dele e na missão dele. Daí a expressão reino de Deus designa um novo estado de bênção redentora, da qual o homem pode tornar-se participante
por meio da aceitação da mensagem a respeito do reino. Então, Jesus, ele prega, ele ensina que o homem pode tornar-se participante do reino por meio da aceitação da boa nova, do evangelho, da mensagem do reino. O reino, vejamos o reino como um estado de bênção presente. O reino de Deus é um estado presente na vida dos que aceitaram Jesus como Salvador e mantém o firme propósito de segui-lo. Então vejamos, o reino ele é presente na vida daqueles que aceitaram a Cristo e que se dispõem a manter-se firme no seguir a Cristo. Vejamos isso lendo Mateus capítulo 23, versículo 13. Mateus capítulo 23, versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Então veja bem, tem que aceitar e permanecer firme no propósito. Não era o caso dos fariseus aí. Vejamos ainda Lucas capítulo 11, versículo 52. Lucas capítulo 11, versículo 52. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e impedistes os que entravam. Ou seja, não aceitaram e nem ficaram firmes no propósito de seguir a Cristo, seguir a mensagem, o ensino de Cristo. Portanto, nós vemos aí que para ter acesso ao reino de Deus como um estado presente, teria que aceitar a mensagem de Jesus e ficar firme no propósito de servi-lo, o que não era o caso dos religiosos citados nesses dois textos. Em Mateus capítulo 11, dos versículos 11 ao 13, nós vemos Jesus afirmar que o reino de Deus está presente e o poder de Deus está operando poderosamente entre os homens. E esse fato exige uma reação igualmente poderosa e radical por parte dos homens. O reino de Deus está presente, está operando. E quem quiser participar tem que ter uma reação à altura da operação que está acontecendo. Nós vemos isso. Leiamos então Mateus capítulo 11, versículos 11 ao 13. Mateus capítulo 11, versículo 11. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Versículo 12. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Veja que é algo curioso, fazer violência. É a maneira com que o texto é colocado. Fazer violência aí é persistir, é aplicar força. A palavra grega aí é proskatereo, é persistência para entrar no reino de Deus. Precisa uma reação poderosa e radical à altura da operação que está acontecendo no reino de Deus. Jesus, em muitos momentos, ele descreveu esta reação com cenas violentas, tais como as registradas em Marcos, capítulo
9, versículo 43. Leiamos 9, Marcos 9, versículo 43. Marcos capítulo 9, versículo 43. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Veja a forma radical como Jesus define a reação que o homem tem que ter para poder herdar o reino do céu. Vejamos ainda no mesmo capítulo 9, Marcos capítulo 9, agora o versículo 47. Versículo 47. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Então a reação precisa ser tão radical que em alguns momentos Jesus descreve essa reação com cenas violentas, como nós vimos aí no capítulo 9 de Marcos. Acabamos de ler aí o versículo 43